do Além, fascículo 2. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1922. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispíritico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Jesus. João, 16-12. Do além. Animados pela boa aceitação demonstrada por parte da imprensa espírita e pelas cartas que recebemos de muitos confrades quando fizemos a publicação do primeiro fascículo do Além, continuamos hoje a publicar as comunicações dadas por audição e, em sua maioria, transmitidas oralmente, na Federação Espírita Brasileira, pelo médium Aura Celeste, apanhadas por taquigrafia.
publicando-as para distribuição gratuita. Procuramos obedecer ao preceito do Divino Mestre: dai de graça o que de graça recebeste. É com sumo prazer que divulgamos estas preciosidades do céu com que nos favorecem de contínuo os nossos amados guias e protetores do espaço, e assim o fazemos ainda baseados nas palavras do Divino Mestre: não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Nas mãos dos nossos irmãos e amigos, pois, e nas de todos os apreciadores da nova revelação, depomos este novo fascículo do além, cheio de ensinamentos gloriosos e de revelações preciosas, cuja leitura, abençoada por Jesus, muito contribuirá para o aumento dos nossos conhecimentos espirituais, edificando conjuntamente os nossos espíritos e os nossos corações na compreensão cada vez mais aproximada das verdades eternas que o Divino Jesus, por meio dos seus mensageiros, todos os dias nos revela. Saudações fraternais. Amaro Camara. Rio de Janeiro a outubro de 1922. 71. 11 de outubro de 1921. Amados irmãos meus, fala-vos o vosso amigo Tiago, o servo do Senhor Jesus. Graça eu dou ao meu Deus e Senhor, porque reconheço que, embora vagamente, vão despertando as suas criaturas para o conhecimento da verdadeira religião. Graças a Deus, meus filhos, em vós já desponta um pouco mais de vida. Prometeis sair dessa monotonia em que vos tendes, por assim dizer, manietado, assistindo às sessões, cultos e ritos de outras religiões por um mero hábito. Meus filhos, o que deve conduzir o crente ao templo do Senhor deve ser a necessidade de sua alma em comungar com seu Deus. Não é que em vossas casas não possais ter essa doce comunhão. Certo que Deus está presente em todo lugar onde chamam por Ele, mas uma reunião espírita, onde todos se reúnem para o fim especial de dedicação, traz a concorrência dos espíritos de luz, prontos a ajudarem o progresso espiritual da criatura, e assim a comunhão com Ele se faz, não só individualmente apenas, como vós o concebeis e conseguis no recôndito das vossas alcovas, mas coletivamente, numa reunião que é de proveito geral. Meus filhos, a força do hábito é uma segunda natureza, deveis acordar e perguntar a vós mesmos a razão por que fazeis estas coisas, deveis procurar descobrir no vosso íntimo por que tão prontamente acorreis, nos dias de sessão, a estas reuniões de estudo. O Espiritismo é ciência, meus amigos, é uma verdade, mas não é menos verdade que o Espiritismo é religião, e é debaixo especialmente deste ponto de vista que eu desejo chamar a atenção dos meus irmãozinhos ainda atrasados na cultura intelectual, para perceberem os arroubos do céu. Se não tendes saber, tendes coração, e é ao vosso coração que falo. Quando deixardes este corpo material, este invólucro pesado que vos tolhe os movimentos, as vibrações de vosso espírito, ao penetrardes no além, não vos será perguntado qual a bagagem que conduzis até lá, ser-vos-á perguntado o que fizeste, qual o vosso trabalho, como gastastes o vosso tempo, que soma de amor despendestes como o vosso próximo, que soma de benefícios prodigalizastes àqueles menos favorecidos que vós. Então, meus amigos, ser-vos-ão patentes, como diante de um livro aberto, as vossas ações, vereis tanto o bem como o mal que praticastes, qual o bem que produzistes e, segundo o resumo, segundo o saldo desse balancete geral, ser-vos-á concedida a colocação que tendes de ter na vossa futura encarnação. Assim pois, meus amigos, vede que é ao vosso coração que me dirijo. Acabastes de ouvir a beleza da fraternidade cristã, acabastes de ouvir esse ideal externado por um espírito em plena evolução, desejando a salvação do seu próximo, trabalhando pelo proveito da humanidade. Meus amigos, que estas palavras não sejam lançadas ao vento, mas encontrando dentro de cada um de vós uma caixa segura para sua guarda, possam, para o futuro, ser-vos de proveito, dar-vos o testemunho de que esta semente frutificou. Meus amados irmãos, devo deixar-vos,
Mas não quero fazê-lo sem vos desejar mais uma vez todo o proveito espiritual desta reunião, que possais guardar delas mais sinceras e doces recordações de amor e de fraternidade, não somente para com os vossos seres amados. Procurai amar aqueles que até hoje vos desagradaram, procurai terminar estes motivos de intrigas, de ódios, de inveja, de perseguição que tanto prejudicam o vosso desenvolvimento espiritual. Olhai para Jesus, modelo de perfeição. Ele acompanha toda a vossa evolução e não só neste planeta, porque, quando atingirdes a outras regiões mais adiantadas, ele presidirá a vossa evolução, do contrário esta ficaria estacionária. Meus amigos, olhai para Jesus, dele vos virá a força, virá a coragem para as provações da vossa vida atual. Ele sabe e conhece o que é o sofrimento humano. Tem dó das vossas mágoas e está pronto a amenizar o fardo das vossas provações, fazendo com que se torne mais suave e o seu peso mais leve. Amai a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a força da vossa alma, venerai a sua Mãe Santíssima, que ele deixou como um tesouro inexaurível, essa mãe que, interessada por todos vós, suplica cotidianamente a Deus pelos seus filhinhos amados a quem com pesar vê, na sua maioria, transviados do caminho que os conduz a Jesus. Meus filhos, deixo-vos, recomendando que busqueis conservar a recordação desta noite e que tenhais em vossas almas o sossego e a paz do amado Jesus. E que essa paz possa perdurar hoje e sempre. Tiago 72. 20 de outubro de 1921. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo convosco esteja. Que o Espírito do Senhor presida a vossa sessão, amados irmãos meus. Ele vos ensine a elevar os vossos sentimentos até os pés daquele que é todo-poderoso para vos abençoar, perdoando-vos todo o pecado que enegreça as vossas almas. Ó, meus queridos, eu desejo que em vós permaneçam as virtudes cristãs, o amor devocional a nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração de filhos amantes e respeitosos ao Supremo Ser a quem devemos a existência real das nossas vidas. Praz a Deus que em vossas almas desponte o desejo ardente de uma regeneração perfeita, a fim de que possamos em vós ver realmente morto o homem velho, para o renascimento espiritual do homem novo. Deus vos abençoe e de vossa mercê, meus irmãos, permitindo que abandoneis o pecado que vos afasta da sua pureza imaculada, que vós tenhais o propósito firme de jamais ceder às tentações do vício e que mais e mais cresça em vosso íntimo a chama do seu amor. Que na sua santa palavra sejais santificados. Boaventura 73. 25 de outubro de 1921. Amados irmãos meus, que a paz de Deus, que sobrepuja todo o entendimento humano, enche os vossos corações de santa humildade. Meus queridos, ao penetrar neste ambiente sinto-me satisfeito pela contrição que vejo em vossa maioria, desejosos como vos encontrais de ouvir a palavra do alto, para a edificação das vossas vidas. Cabe-me a mim entreter-me convosco alguns instantes e eu dou graças ao Senhor por este privilégio. É triste, meus amigos, desoladora a condição do vosso mundo nestes tempos. Por toda a parte campeia a desolação, a orfandade, o morticínio, o ódio, as paixões vis, a ignorância, a maldade, a descrença. Pobre a humanidade tão afastada do caminho reto que conduz à perfeição. Quanto se torna cada vez mais necessário, meus amigos, que os cristãos em Jesus sejam cuidadosos, vigilantes, fervorosos na oração para que possam fazer um trabalho eficaz em prol da humanidade desviada. Meus filhos, quando neste mundo obteve muita lágrima, muito sofrimento, muita negrura e muita dor. Mas, do além, apreciando de um golpe de vista o mesmo mundo em que como espírito encarnado já vivi, posso afirmar que atualmente a desolação é maior, a perfídia mais acentuada, os sentimentos de ódio mais profundo. Ó, meus amados, orai e vigiai muito em favor dos nossos irmãos transviados, lembrando-vos das palavras do Divino Mestre,
Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sede, pois, fervorosos na oração e Deus vos cumulará de fartas bênçãos do céu. A paz do Cristo fique convosco. Max. 74. 25 de outubro de 1921. Amigos meus, paz em Jesus. O estudo da vossa lição desta noite, se bem que muito profundo e interessante para todos vós, teria o seu completo desenvolvimento se, todavia, um ponto não houvesse escapado naturalmente à vossa percepção, porquanto, nem tudo é dado ao homem compreender de um só golpe de vista. Assim como o alimento dado ao corpo físico tem de ser medido, regulado convenientemente, para que em vez de produzir o mal ele produza a boa nutrição desse mesmo corpo, da mesma forma o alimento espiritual ha sido fornecido aos homens de acordo com a sua própria apreensão, de acordo com a sua capacidade evolutiva, de acordo com as regras estabelecidas por aquele que tudo dirige. Nosso Senhor Jesus Cristo estando convosco, amados meus, disse mais de uma vez: nem tudo eu vos poderia dizer porquanto não estáis preparados para receber toda a verdade, e ainda nos vossos dias, meus queridos filhos, podeis verificar que, somente uma parte da humanidade, aliás bem pequena, aceita a natureza da individualidade de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira mais aproximada da verdade. A outra, a grande maioria, não pode encará-lo sob a mesma forma e insiste em aceitá-lo como um organismo físico perfeitamente igual ao homem da vossa terra. Para vós, que compreendeis estas coisas melhormente, porque também melhormente tendes sido instruídos neste assunto, isso é uma coisa inverossímil. Jesus, o Cristo de Deus, Espírito de uma elevação incomparável, de uma pureza perfeita, preso, atido a um corpo de matéria grosseira, como a do vosso, sujeito às leis físicas que regem esse mesmo corpo, para vós, que compreendeis melhor estas coisas, segundo já se vos disse, não é preciso maior explicação porque já pudestes pôr de lado e de vez esta hipótese absurda. Outro fosse o local, outra fosse a assistência, esse seria o tema da lição a discutir e a demonstrar. Mas neste recinto torna-se tarefa desnecessária qualquer elucidação a respeito, porquanto vós sabeis que nosso Senhor Jesus Cristo não foi o que apontam as igrejas, um homem-deus. Todavia, meus amados, se dentre vós este conhecimento mais se aproxima da verdade, ele entretanto, não é a completa expressão de toda a verdade, porquanto já vos foi dito, nem tudo podeis ainda suportar. Ouvis com a respeito a palavra do alto, a aceitais dentro de um certo limite, mas o que repugna as vossas crenças, por vos parecer absurdo, pondes de lado, é natural essa fraqueza, o vosso desenvolvimento ainda não está na altura de poderdes abraçar a verdade toda inteira e, no entanto, amados filhos meus, grande parte dela já está ao vosso alcance. Nosso Senhor Jesus Cristo, baixando ao mundo em que habitais, teve por fim especial a regeneração desse mesmo mundo a que trouxe a palavra da verdade. Ele era o Verbo do Senhor, ele veio anunciar a salvação do homem, mostrar-lhe o caminho a trilhar, a senda a percorrer, a fim de que esse mesmo homem, um dia espírito evoluído, possa subir à perfectibilidade para que foi criado. Pois bem, aquele que foi o Mestre, que veio para ensinar, aquele em quem jamais houve sombra de pecado, que não há tido a menor mácula de erro, poderia ser um espírito como todos aqueles que se acham eivados de imperfeições. Se assim é, meus amados ouvintes, se assim pensardes a vez de chegar à conclusão de que nosso Senhor Jesus Cristo errou, e depois de errar, conseguiu atingir a altura culminante em que se encontra. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais errou. Jamais há tido sombra de pecado, a sua personalidade foi sempre perfeita, ele que é a justiça, a mansidão, a pureza e o perdão. Deus assim quis e permitiu, e se assim não fora ele não poderia jamais dizer, sou um com o Pai e eu somos um. Sim, meus amados,
porque Deus jamais poderia ser um com aquele que já houvesse pecado e que não fosse perfeito. Necessário se torna saibais que nosso Senhor Jesus Cristo viveu, vive e viverá, havendo jamais padecido a dor da morte, jamais havendo passado de uma existência para outra, porquanto foi sempre a vida permanente em si, foi sempre patente como a luz do dia para que todos o pudessem ver. Nós, meus amados, que tivemos-lo ao nosso lado, na doce convivência dos seus ensinos, víamos muita vez ele desaparecer de junto de nós como um relâmpago, olhávamos uns para os outros surpresos e indagando, que é do Mestre? Onde está ele? Para onde foi? Meus amigos, Jesus assim procedeu mais de uma vez, e assim desaparecia aos nossos olhos, desmaterializava o seu corpo, sempre que julgava acertado. Assim o Cristo de ontem é o Cristo de hoje e será o Cristo de amanhã. Podeis e deveis ter segurança e fé nele, confiar na sua misericórdia, na sua bondade infinita. Lançai-vos aos seus pés suplicando que advogue a vossa causa perante o Pai. Pedi que vos assista no caminho da perfeição e vos ensine a abandonar o mal e querer o bem, que vos faça compreender a verdade, mas que esta compreensão não seja para vós intelectual apenas, mas sentida realmente pelos vossos corações a fim de vos divorciardes de todos os maus sentimentos, da maldade, do ciúme, do ódio, de todas as vis paixões, enfim, para que possais chegar a ser humildes servos do nosso Redentor, amantes e fiéis à sua santa luz, prontos a obedecê-lo tanto quanto lhe ordenar. Meus amados irmãos, perdoai se encontrais dureza nas minhas palavras, sinto ter de as dizer, mas nem todos amam nosso Senhor Jesus Cristo com todo o fervor de sua alma. Amai-o com a doçura de Teresa de Jesus, amai-o com toda a fraqueza de vossas forças por poucas que tenhais, mas amai-o com todo o sentimento de vosso coração. Sede dedicados à sua causa porque o que trabalha em prol do pobre e ignorante deste mundo, esse trabalha por Jesus Cristo, pois na sua expressão quem não ajunta espalha. Eu devo me retirar porque assim é preciso, mas minha assistência será sempre presente para com todos vós, se o meu fraco auxílio pode valer alguma coisa. A benção do Senhor repouse sobre todos vós. A sua paz bendita vos acompanhe às vossas casas, abençoando os vossos lares, abençoando aos que se acham enfermos, dando-lhes saúde e alívio aos que sofrem e que todas as lágrimas vertidas por amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam enxutas. Deus vos abençoe e guie. Tiago 75, 27 de outubro de 1921. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, meus irmãos. Deixai que antes de conversar um pouco convosco, alguns instantes sequer nesta hora, eu renda graças ao Senhor que me concede o bem que ora gozo de poder aproximar-me de vós. Sim, meu Pai amantíssimo, eu te rendo graças infinitas porque tens me concedido a santa alegria de poder falar com os meus irmãos da terra, nesta hora solene. Que é a morte, irmãos meus. Um fechar de olhos na terra, um acordar no infinito. Quanto me alegro em poder testemunhar-vos a sobrevivência do meu espírito à morte física do envoltório carnal que me encarcerava. Compenetre-se o homem de que é um espírito imortal, viajor peregrino nesta terra de provações, tendo trazido uma tarefa ao cumprir que voluntariamente aceitou antes de partir do além. Tenha ele o propósito firme de levá-la a bom termo e queira de firme e inabalável vontade fazer em tudo a vontade de Deus, e assim pensando, e assim agindo, auxiliará grandemente a obra da sua própria regeneração. Meus amados irmãos, as sucessivas encarnações do Espírito são nos desígnios do Senhor poderosos meios de o libertar das imperfeições que impedem o seu crescimento espiritual. Depurada no crisol dos sofrimentos, a alma eleva-se às regiões do sentimento pelas asas fortes da expansão da dor e regenerada entrará a habitar mundos mais adiantados onde continuará a obra do seu progresso evolutivo a que estão sujeitos todos os espíritos. Bendita seja a dor, minha companheira inseparável na vida terrena,
porque ela me alcançou que o prazer fugitivo do mundo jamais me lograria alcançar, a paz da minha alma. Paz convosco. Alta de Souza. 76. 3 de novembro de 1921. Prezados amigos, amados irmãos meus. Os homens não podem ser felizes sem viverem em paz. Urge, pois, para que o nosso ideal se realize, destruir as causas de discórdia e de separação, os motivos de ódios, de contendas e de conflitos. Enquanto permanecerem esses elementos, permanecerá também a ausência da paz na família e na sociedade. Para que o vosso trabalho em favor dos vossos pobres irmãos descrentes seja proveitoso, é necessário que tenhais paz dentro de vós mesmos, paz no íntimo das vossas consciências, paz nos vossos lares, paz entre os vossos irmãos de crença. A suavidade dessa paz serena irradiará os olhos dos incrédulos, e eles, começando por invejar a vossa felicidade perene, o vosso sossego, chegarão a desejar possuir igualmente esse estado venturoso da alma. Meus amigos, por que não podeis vos amar uns aos outros como o Divino Mestre vos mandou? Eu vou-lhe digo, e relevai a franqueza com que vos falo, porque, se não fora para vos dizer a verdade, não deveríamos aqui baixar, é porque, dentro de vós ainda imperam os terríveis inimigos do homem, o egoísmo e o orgulho. São estes elementos perniciosos os destruidores da paz íntima do homem, da paz coletiva da sociedade humana. Ó, meus amados, apagai do vosso interior tão hedionda mácula. Jesus estabeleceu que o amor do próximo e a caridade são os característicos do seu discípulo. Quanto vos distanciais dele, quando olhar com desamor o vosso irmão. Meus queridos, amai-vos uns aos outros, segundo o preceito do Divino Mestre. Paulo, o servo do Senhor Jesus. 77. 10 de novembro de 1921. Meus amados irmãos, paz. Quão grande é o estudo que aos olhos do homem apresenta o mapa insondável do infinito. Quisesse ele, abandonando a trama mesquinha das paixões iníquas que perturbam o ambiente em que se encontra envenenando-lhe a existência, quisesse ele levantar os olhos para o céu estrelado que se ostenta majestoso sobre a sua cabeça, e o seu pensamento insensivelmente se encaminharia para Deus, o pensamento infinito que criou e sustenta esses mundos siderais. E como Davi, o cantor sublime da glória do Senhor, ele exclamaria extasiado: os céus cantam a glória de Deus e o firmamento publica as suas maravilhas. Sim, meus amigos, o estudo dos corpos celestes, o seu governo e leis que os regem, a constituição dos elementos, enfim, o estudo da astronomia aproximam o homem do seu Criador. Meus amigos, levantai os olhos para esse céu estrelado, povoado de milhares de milhões de mundos, pensai no porquê toda essa beleza foi criada. Quem concebeu e realizou esse plano estupendo em sua majestosa grandeza e reverentemente a vossa alma entoará um hino de louvor a Deus, o Criador onisciente e onipresente que a tal sabedoria e grandeza maravilhosa lhe o amor e a bondade infinita pelas criaturas do que criou, as quais sois vós, somos nós todos encarnados e desencarnados. Todos juntos, meus irmãos, digamos do íntimo do nosso ser: glória a Deus nas alturas pelos séculos dos séculos. Agostinho. 78. 15 de novembro de 1921. Meus queridos irmãos, paz. É grande a emoção que neste momento de mim se apodera. Não vos seja isto estranho, porquanto, bem sabeis, que os sentimentos afetivos, amorosos e de sofrimento, são peculiares ao espírito. Eles não pertencem à matéria. Assim sendo, pois, não é para estranhar que neste momento em que penetro nesse recinto, me sinta possuído de grande alegria, ao mesmo tempo de grande emoção, a ponto de ser preciso moderar os transportes do meu espírito, para que as vibrações por ele emitidas possam atuar sobre o aparelho que as recebe e serem transmitidas com fidelidade. Contenho-me, pois, meus prezados irmãos, diante de vós e passarei a dizer-vos o fim da minha chegada até aqui.
São passados há 32 anos, meus caros amigos, que desse grandioso país foi banida a dinastia imperial para ser substituída pelo regime republicano, rico de promessas, cheio de auspiciosos desejos, tais como a efetividade da soberania nacional, o respeito ao indivíduo, respeito à propriedade e tantas outras promessas que os tempos se encarregaram de justificar ou não. Eu não pretendo analisar perante vós se essas promessas foram ou não realizadas pelo regime atual. Conheceis o movimento político do vosso país, conheceis a sua história e não são precisos argumentos pró ou contra a realização desses projetos, porquanto sabeis perfeitamente até onde tem chegado o plano do homem. Não me ocuparei tampouco da minha pessoa humilde, se bem que o governo dessa época estivesse nas minhas pobres mãos. E, no entanto, malgrado a separação desse país, malgrado o desterro que por longos anos sofri, o meu coração jamais deixou de palpitar pelo torrão brasileiro, jamais esqueci este belo país, jamais esqueci os seus filhos, dedicando a todos estremecido amor e afeto. Desejo chamar a vossa atenção, meus amigos, para um ponto, único momento desta minha presença entre vós. Neste momento, e aqui, quando as lutas partidárias mais se exaltam no país, projetando até na sombra a revolução, o que, Deus há de permitir, não se dará, quando tantos argumentos se acumulam para desfazer uma paz nada estável, cumpre a cada crente espírita, cumpre a todo cristão, envidar todos os esforços possíveis para que essa paz se firme e se estabeleça. Meus amigos, basta de lutas. Basta de desassossegos, basta de fome e de miséria. Necessitais de paz, necessitais de trabalho, necessitais de luz. Buscai onde se encontra. Evangelizai este povo, filhos meus e meus amigos, pregai-lhes sem cessar a doutrina puríssima do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de bênçãos, de paz e de redenção do povo brasileiro. Sede constantes no cumprimento dos vossos deveres uns para com os outros e para com a vossa pátria. Sede fiéis no desempenho dos vossos cargos e na guarda do que for posto em vossas mãos. Friso bastante estas palavras, sede fiéis, porque nem todos o têm sido, e é necessário que, desde o humilde operário até o funcionário mais elevado, todos sejam fiéis, até nas menores coisas, tendo pureza de mãos, limpeza de coração, ambicionando, não a realização dos gozos materiais, mas preferindo sempre possuir os gozos eternos. Sede puros em todos os vossos atos e assim saireis incólumes dessas tempestades tentadoras e sereis exemplos vivos dos ensinos do Senhor Jesus, e tereis cabedal valioso para poderdes dizer aos vossos irmãos que não têm a ventura de conhecer o Evangelho, meus amigos. A salvação que buscais para vós, para a vossa família, para os vossos lares, para a nossa nação só se encontra no Evangelho, só daí partirá a luz que iluminará a nação inteira, só com a sua prática é que os princípios salutares da verdade serão arraigados no código das consciências, só então a prática do bem será uma realidade nesta vida. Só então a pátria brasileira será salva deste turbilhão de ódios e de ambições mesquinhas. Meus filhos, eu muito vos amei quando entre vós, e a dor do vosso esquecimento e a mágoa de vos haver deixado, este amor tudo fez esquecer no meu coração. E quando há poucos dias tivestes a ideia de fazer transportar para aqui aqueles despojos, que de nada valem, para enterrá-los no solo brasileiro, meus amigos queridos, tremeu o meu espírito de contentamento por sentir que era uma prova de fraternidade, partida do vosso íntimo para com aquele que tanto vos sabe amar. No entanto, preciso é que vos diga, a provação foi justa e era necessário que fosse realizada. Deus me ajudou que a suportasse sem orgulho e sempre vos amando e sempre pedindo a sua proteção para vós. Neste momento meu espírito não faz outra coisa. E ajoelha-se perante o Criador e suplicar-lhe com todo o fervor da minha alma, com toda a força de minha fraqueza, Pai e Senhor, abençoa estes teus filhos, abençoa esta nação que tanto amei e por quem sinto hoje palpitar todo o meu ser,
Abençoa este povo, fazei dele uma nação grande, civilizada, nobre e, sobretudo, uma nação cristã. Meus filhos e meus amigos, Deus fique convosco e acompanhe todos os passos da vossa vida. Pedro de Alcântara. 79. 17 de novembro de 1921. Meus muito amados irmãos, visando o vosso mais amplo desenvolvimento espiritual, tenho posto ao bendito serviço do Divino Mestre toda a força que ele me concedeu para a divulgação dos princípios fundamentais do Espiritismo cristão. Não é o corpo, meus amados irmãos, que possui uma alma, um espírito, como mal entendidamente o têm asseverado os diversos credos que mistificam o ensino de NSJ Cristo. O espírito é que possui um corpo em cada encarnação que realiza, aparelho apropriado ao gênero de provações que deliberou experimentar neste mundo. Esta é a verdade. Não é, pois, o corpo que constitui o vosso ser, o espírito, a alma, é que tomou um corpo, um instrumento apropriado à sua organização material provisória, homem ou mulher, um corpo humano, enfim. Consoante fordes viver em outros mundos, outra será a vossa forma, adequada sempre ao mundo em que viverdes. É profundo, meus caríssimos amigos, e muito belo estudo do Espiritismo, à luz da revelação nova. Não vos canseis de pesquisar as suas verdades, mistérios aparentes, que se encontram velados na letra, no Evangelho de Jesus. A admiração do belo, o desejo de aprender as coisas santas, a vontade de mais de perto conhecer as grandezas do Criador, vos conduzirão, aliados à humildade de coração e à fé racional, ao caminho em que conhecereis um pouco do mundo das causas, origem de todos os efeitos nos mundos inferiores. Estudai, pois, não pelo orgulho da sabedoria vã deste mundo, mas para que possais conhecer melhor o que é a vida além do véu. Frei Amor Divino, Costa. 80. 24 de novembro de 1921. Meus prezados irmãos, paz. Cada um de vós, conforme o seu viver, concorre para o aumento ou a diminuição do bem-estar da humanidade. Deus quer a evolução do homem. Tudo quanto concorre para ajudar essa evolução, é bom. Tudo quanto a demora ou retarda, é mal. Dirigi a vossa vida, meus amigos, por este critério. É do agrado do Senhor que eu pratique tal ou qual ação. Meus amados, esforçai-vos por alcançar este ideal supremo, fazer em tudo a vontade do Pai Celeste. Não há dúvida, não obstante as inúmeras quedas, podereis alcançar este ideal que vos aponto. Disciplinai o vosso espírito no exercício da virtude. Esforçai-vos por esquecer-vos de vós mesmos, vivendo para o bem dos outros, porquanto, trabalhando para o bem da humanidade, estareis trabalhando para vosso bem, pois que sois parte integrante dessa mesma humanidade. Vivei para o bem do vosso próximo, ensinando-lhe, pelo vosso exemplo, a resignação nos sofrimentos, a coragem na adversidade, o conforto nas tristezas. Assim fazendo, cumprireis a vontade do Divino Mestre, e dareis andamento mais rápido ao vosso próprio progresso. Paz convosco. Max. 81. 1º de dezembro de 1921. Caríssimos irmãos meus, quão imperfeita é a sabedoria do homem e quão longe se encontra ela da verdadeira sabedoria quando se julga de posse da ciência da vida eterna. Doutores, teólogos, sábios da terra, quanto vos afastais da verdadeira ciência, quando vos julgais os únicos depositários dela. Ninguém vos iluda, amigos meus, só um é sábio, Deus. Só um é mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também fui considerado um príncipe da ciência, um mestre das coisas santas, quando na realidade nada mais era do que um mero aprendiz do verdadeiro cristianismo. Repassando a minha vida passada, as glórias vãs que desfrutei neste mundo, tenho pesar em reconhecer que, deixando-me embalar pelo sopro dos louvores fatos dos homens, eu me afastava, dia a dia, cada vez mais, daquela santa humildade, que me ensinara o Divino Mestre,
em exemplos vivificantes, nas páginas benditas do seu bendito Evangelho. Não vos iludais, meus amigos. Nenhum de vós é superior ao seu irmão. Todos vós sois aprendizes, ainda principiantes, da ciência do bem. Jesus é o Mestre. Ele vos dá os seus ensinamentos, a ciência da vida eterna, nas mensagens que vos trazem os vossos bondosos guias, quando continuadamente vos visitam nas vossas reuniões. Sede, pois, humildes e fervorosos no estudo da ciência da vida, fiéis e devotados à prática da caridade cristã. E que Deus vos abençoe e vos conceda os esclarecimentos do seu espírito de verdade. Cônego Fernandes Pinheiro, Joaquim Caetano. 82. 13 de dezembro de 1921. Meus muito amados irmãos, a paz de Deus seja convosco. Muito me alegra assistir convosco vendo o rumo que tomam os vossos pensamentos em busca da verdade eterna, que se vos afigura em mistério oculto na sombra do infinito. Certo, meus amigos, não podeis de um golpe de vista abranger o estudo inteiro do universo, cuja ciência infinita só Deus compreende inteiramente, porque é o seu autor, mas a vós, pobres espíritos ainda encarcerados na matéria, também é concedida uma parcela dessa ciência, desde que vos dediqueis ao seu estudo procurando com sinceridade aprender as coisas santas. Analisando o rumo que tem tomado, pelo decorrer dos séculos, a religião que Deus quer implantar no espírito do homem e no seu coração, podeis ver as suas falhas, os seus defeitos, os seus senões, e, todavia, podeis também ver nela grande parte da verdade, oculta sob o véu da letra. Não soube o homem discernir naqueles tempos, apartando da letra o espírito que vivifica, e ainda nos vossos dias, o espírito continua oculto debaixo deste mesmo véu da letra, que o homem se compraz em trazer encoberto. Dissipar este véu, procurar o espírito através da letra, eis o trabalho da revelação das revelações, eis o trabalho dos apóstolos do Divino Mestre, dos servidores do Senhor, que desejam ver as suas verdades implantadas no coração do homem para sua edificação. Meus amigos, não vos preocupe muito o que fazem as religiões, deixai por um pouco, nas sombras do passado, estes fatos lamentáveis, produzidos muita vez pelo fanatismo do homem, outras vezes pela sua falta de intuição das verdades santas, e ponde-vos por um pouco mais perto de vós mesmos. Pergunto-vos eu, neste momento o que faz o espiritismo cristão? Dir-se-ia, meus caros ouvintes, não leveis a mal as minhas palavras, porquanto só o vosso próprio interesse me faz proferi-las. Dir-se-ia por vezes que o espiritismo cristão dorme. É necessário, meus amados, despertar as energias do espiritualismo. Vós, que muito justamente condenais este apego às seitas, ao ritualismo, aos preceitos traçados pela mão do homem, afastados muita vez dos ditames da divina providência, tomai cuidado para que esse ritualismo não invada o vosso lar, a vossa consciência e a vossa maneira de proceder. Tende muito cuidado, meus amados, estai sempre de sobreaviso para que o Cristo presida todos os vossos atos. Tudo em Cristo e nada sem Ele. Para que a religião espírita seja bem orientada, para que siga o rumo traçado por Deus, trazendo, por assim dizer, cotidianamente, a revelação das coisas que se passam no além, necessárias ao conhecimento do homem. Para que isso se faça, meus amigos, é necessário que o homem não desvie seu olhar daquele que baixou para ser modelo. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o vosso assunto, e há tanto a dizer neste terreno. Há tanto que explanar, que o homem não pode ainda compreender, há tanta verdade, tanta vida, tanto amor nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, vós, por muitas vezes, aliás, gastais o vosso tempo sem pensar um momento nesse amor, nessa doçura, nessa caridade infinita, que baixa constantemente sobre vós. Meus amados, Jesus Cristo disse uma vez que é insensato o homem que faz sua casa sobre a areia,
ao passo que é prudente que edificar sobre a rocha. Vós tendes o aviso entre vós mesmos, edificais habitações, as vossas casas materiais sobre sólidos alicerces para que possam resistir aos temporais e os vendavais de toda sorte, assim a vossa casa espiritual, a salvação do vosso espírito, seu progresso evolucionista, que dia a dia cresce diante de vós, deve também ser fundada sobre um alicerce imutável. E pergunto eu, onde buscar este alicerce? No céu, nas graças do Senhor manifestadas no Cristo. Assim, pois, meus amados, estando convosco esta noite, eu vos concedo mais uma vez a tomar cuidado convosco mesmos, para que os vossos atos, as vossas palavras, os vossos desejos até, sejam todos atentos ao Senhor, e de acordo com a sua santíssima vontade. Tudo quanto vai além disso, meus amados irmãos, é de procedência maligna. Não se deixe o homem levar exclusivamente pelo seu próprio critério, não se firme exclusivamente na sua experiência, que esta, muitas vezes, é falha, não se fie no seu próprio coração, porque o coração de preferência ama o que lhe agrada, confie o seu amor, o seu saber, a sua inteligência e a sua vontade ao Senhor e o Cristo fará a obra do vosso progresso. Assim sendo, meus amados, eu desejo pedir-vos que exerçais a vigilância constante em todos os centros e círculos, que se dizem espíritas cristãos, elucidando-os, ensinando a palavra do Senhor, mostrando, pelo vosso exemplo, que conheceis o que é amor de Deus, ensinando a prática da caridade cristã, tantas vezes erroneamente praticada entre eles. Ajudai os vossos irmãos pequeninos, procurai abrigá-los trazendo-lhes para perto de vós, ajudando e ensinando a adorar a Deus, porque nem isto eles sabem. Coitados, tratam os seus próprios guias sem o catamento que lhes é devido, como se fossem um amigo vulgar da terra. Assim não seja entre vós. Desejo-vos a paz do meu Deus e vosso Deus, e que Jesus Cristo esteja presente convosco, ensinando pelas irradiações do seu divino Espírito, o que é a verdade que se encontra nas páginas do seu bendito Evangelho. Ausentando-me de vós, desejo-vos toda a paz que Deus sabe conceder àqueles a quem ama. Deus fique convosco. Tiago 83. 22 de dezembro de 1921. Caminhar para a eternidade, através dos embaraços eventuais que surjam no seu caminho ao destino do homem. A razão lhe indica que a estrada à direita, livre das sinuosidades dos caminhos tortuosos é a melhor, porque o conduz mais depressa ao fim almejado. No entanto, o homem deixa a reta traçada acertadamente pelo seu próprio bom senso, e envereda por escusos caminhos, que retardam a sua marcha para a Terra Santa, onde mana leite e mel. Insensatos! Quando vos deixareis guiar docemente pelos ensinamentos que continuadamente vos trazemos da fonte pura de todo o bem? Quando compreendereis que a vida neste planeta de expiação tem a duração do relâmpago, para vos dedicardes com apego às coisas imateriais, concernentes ao espírito? Cegos de entendimento, abre os olhos à luz da verdade, e lembrai-vos das palavras do Divino Mestre: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Como podereis vós guiardes outros a Cristo, se vós mesmos não enxergais a luz do seu Evangelho? Irmãos amados, caminhai sempre na estrada direita que conduz a Deus e, para alcançá-la, segui os passos do bendito Mestre, impressos na trilha da humildade e do amor. Paulo, o servo do Senhor Jesus. 84. Sessão comemorativa do Natal, 25 de dezembro de 1921. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens. Amados irmãos nossos, queremos congratular convosco nesta data cheia de glória para o mundo cristão, porque representa o advento do nascimento do homem para uma nova vida. Seja-nos concedida a graça de Deus neste momento, para que a vossa confraternização conosco seja real e perfeita, como reais e perfeitos são os nossos sentimentos de amor para com todos vós.
Salve Federação Espírita Brasileira, fonte de onde emanam em caudais as bênçãos que por seu intermédio envia o nosso Deus à criatura. Deus te abençoe e proteja, a fim de que, sempre fiel aos santos propósitos de servir ao Cristo do Senhor, possas cumprir em verdade e na prática da mais perfeita virtude, o ideal para que foste criada. Sejas tua arca salvadora onde se abriguem os necessitados do corpo e do espírito, para receberem o pão necessário à sua vida espiritual e material. Deus te abençoe e te faça progredir mais e mais. Lucas, Mateus, Marcos e João. 85. 29 de dezembro de 1921. Meus queridos irmãos, paz. O experimentador cientificamente busca o princípio das causas, lançando mão dos elementos que lhe indica a sua observação pessoal, com o fim de chegar a um resultado positivo e satisfatório, no chamado campo das ciências ocultas. Compreende o investigador cientista que a verdade é simples, como é simples tudo quanto é grandioso e realmente belo. Deus guarda seus tesouros de infinita munificência, não como usurário, fechado às 7 chaves para que ninguém ouse neles pôr os olhos. Deus guarda para os seus filhos as infinitas riquezas que o seu amor e providência infinita acumulou para o seu gozo espiritual, deles. Meus amados, deveis lembrar-vos de que, se Deus é sabedoria infinita, é também igualmente, amor sem limites, amor infinito. Procurai, pois os tesouros do céu, não com a ânsia de saberdes mais do que os vossos irmãos, mas, procurai-os para que melhormente possais conhecer o nosso Pai Celestial, apreciando devidamente a sua obra imperecível. Sede estudiosos, não pelo orgulho e vaidade humana, mas com amor e humildade cristã. Max. 86. 5 de janeiro de 1922. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De tempos a tempos, quando surge a data em que comemorais o advento do Messias do Senhor, um frêmito de entusiasmo agita os homens, malgrado serem emocionados, ao recordar o mais glorioso fato que a humanidade presenciou, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é necessário, porém, que se passem muitos dias para que os homens deixem no esquecimento esse grandioso evento e caiam no ouvido os seus entusiasmos, que não passavam de profunda impressão de sentidos. Sim, impressão puramente dos sentidos, pois que os seus corações são frios, não sentem a chama do amor divino. Se assim não fora, palpitariam do santo amor por esse Jesus Santíssimo que, baixando à terra, lhes veio trazer a norma da vida pura, lhes veio traçar a rota a seguir para alcançar a felicidade eterna. Ó corações gélidos, empedernidos, que vos furtais a receber a luz vivificadora que vos despertará para uma nova vida. Doce luz bendita do meu Senhor, desce sobre estas criaturas endurecidas de coração, que não podem sentir o fogo do teu amor. 10. E tu, Jesus bendito, ensina-os a amar, porque eles não sabem o que fazem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Teresa de Jesus. 87. 7 de fevereiro de 1922. Amados irmãos, paz em Cristo Senhor. Profundo, meus amigos, altamente profundo assunto que vos congrega hoje. Nestes estudos tão belos, concisos e grandiosos dos mandamentos da lei de Deus, não há, nem pode haver, uma sombra de imperfeição, tudo é perfeito, sábio e santo. O que vos cabe hoje meditar ordena sinteticamente: não furtarás. E o vosso estudo, meus amigos, elucidado como foi, não poderia de fato penetrar a profundez de extensão dos ensinamentos que encerra este mandamento, porquanto ele abrange um alcance tão elevado que nem vós mesmos, francamente, podereis alcançar. Geralmente o homem, cujo espírito não seja bastante evoluído, encara a maneira de não furtar somente pelo lado material da coisa, sempre à letra, referindo-se à propriedade alheia, aos seus bens, seus animais, suas riquezas,
seus objetos. E quando estendeis este pensamento até o rico, vos lembrais das suas joias e dos seus dinheiros. Mas, meus amigos, há ainda uma outra maneira de se desobedecer este mandamento, esta ordem emanada do Senhor: não furtarás. Certo, a propriedade, os bens